Abra aí por gentileza no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17, versículo 31. Abra aí, 1 Samuel 17, 31. Se você não consegue encontrar sozinho, levante a sua mão, que os obreiros, os pastores vão até você para te ajudar. Em nome de Jesus. Eu sinto virtude tocar em minha vida. Sinto o teu poder. Sinto teu poder envolvendo o meu ser, me trazendo cura. Sarou a minha alma, curou o meu corpo, ressuscitou o meu espírito E fez tudo novo. E fez tudo novo. Sarou a minha alma. Sarou a minha alma. Curou o meu corpo. Curou o meu corpo. Ressuscitou o meu espírito e fez tudo novo. Amém. Amém, gente. Quem está sabendo que o apóstolo vai vir em Brasília? Quem está sabendo? Que dia, gente? 29 de julho, 29/7, 9 horas da manhã, no ginásio Nilson Nelson. Amém, gente? E vai ser extraordinário. O grande dia da invocação. Amém, gente? E de todas as cidades do estado de Tocantins vai sair caravanas. Amém, gente? Inclusive aqui da nossa sede estadual, para você ter uma ideia, já temos contratados só para sair aqui de Palmas 10 ônibus para sair daqui na sexta-feira ao meio-dia, para chegar lá na madrugada, tomar espaço logo na chegada, na beira do altar, porque vai ser um dia para marcar a história da nossa vida. Amém, gente? Pessoal, se prepara. Ô bispo, como assim se prepara? Se prepara porque aquilo que você vem pedindo a vida inteira, Deus já tem preparado para te entregar no grande dia da invocação. Vai ser extraordinário. Amém, gente? Vai ser algo aonde com certeza o que nunca aconteceu vai acontecer. Quem acredita nisso? Gente, de todos os lugares de Tocantins, de ponta a ponta, vai ter caravana saindo. Já está tudo preparado. Já está tudo o quê, gente? Preparado. Inclusive já tem dia, hora e lugar para Deus se manifestar na nossa vida em nome de Jesus. Gente, se você estava pensando em marcar o compromisso, não marque, porque é chamado de Deus. Quem acredita que Deus fala na boca do apóstolo? Quem acredita? E o apóstolo disse: é para Tocantins em peso, está em Brasília. Então o que vai acontecer, gente? Todos nós estaremos lá. Que dia que vai ser em Brasília? Dia 29 de julho. Que horas vai começar? 9 da manhã. E as nossas caravanas vão sair um dia antes. Sexta-feira, que horas? Meio-dia. Bispo, mas não está com bastante tempo? Gente, vamos sair com antecedência para chegar lá à noite e já preparar o nosso lugar aonde? Aonde, gente? Na frente.
no pé do altar. Quem está entendendo? Ah, bispo, mas olha, é um sacrifício. Não se esqueça, sacrifício é quem tem um parente lá internado 2, 3 meses, que os médicos já virou até do avesso, assim ó, para descobrir o que faz para curar e não conseguiu encontrar. Quem está entendendo? Isso que é muito difícil. Muito difícil é a pessoa estar lá 1 ano desempregada, dependendo de favor, pedindo ajuda para um e para outro. Isso é o quê? Isso é o quê, gente? Isso é difícil. Mas ir para uma concentração, ir para a concentração que Deus já tem o chamado, é porque Ele já preparou tudo aquilo que você está precisando. E a gente vai com festa e vai voltar com júbilo, porque tudo que a gente quer, Deus já tem preparado para entregar em nome de Jesus. Amém? Todos os dias nós vamos falar disso, porque vai ser glorioso o que Deus vai entregar em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos lá, 1 Samuel, não é? Capítulo 17, versículo 31. Quem já ouviu falar que Davi machucou o gigante? Quem já ouviu falar? Ah, não machucou não, gente? Machucou ou não machucou? Fez o quê? Ah, matou. Cortou o quê, gente? Cortou o dedinho, não foi? Cortou o quê? Cortou a cabeça fora. Quem já ouviu falar nisso? Que Davi matou o gigante Golias. Quem já ouviu falar? Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Davi, ele tinha dentro dele um espírito diferente. O espírito que tinha dentro de Davi era o que, gente? Diferente. Porque desde moço ele nunca viveu debaixo da sua própria condição. Ele sempre viveu dependendo de quem? De Deus. E aquela pessoa que sempre vive dependendo de Deus, ela sempre se surpreende com o que Deus entrega na vida dela. Quem está entendendo? Na verdade, aquele que tem um espírito excelente, um espírito diferente, aquele que é como Davi era, ele sempre recebe o que ninguém recebe. Olha para você ver o que diz a palavra. Davi, qual que é o título da mensagem? Davi, o quê? Dispõe-se a pelejar contra quem? Contra o gigante. Presta atenção, gente. Davi faz o quê? Dispõe-se. Ele se dispôs. Gente, Davi foi obrigado a lutar contra o gigante? Foi, gente? Foi obrigado? Foi forçado? Empurraram ele para lutar contra o gigante? Foi, gente? Não. O que aconteceu então? Davi, ele se colocou à disposição. Ele se ofereceu. Quem está compreendendo? O que Davi fez, gente? Se ofereceu a fazer aquilo que todo mundo estava o quê? Com medo de fazer. O que todo mundo estava rejeitando fazer, Davi fez o quê? Se ofereceu para fazer. Humanamente falando, Davi estava tomando uma decisão o quê? Errada, precipitada, na emoção. Qualquer um que olhava para Davi, jurava que Davi não tinha o quê? Condição nenhuma para vencer o gigante. Mas Davi não vivia debaixo da condição dele. Davi, gente, ele não dependia das pessoas falar para ele o que ele podia, o que ele não podia, o que ele tinha condição, o que ele não tinha condição. Davi dependia de quem? De Deus. Dentro de Davi tinha um espírito o quê? Diferente. Um espírito excelente. Tinha o espírito de Deus.
Olha o que diz aí no 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou o quê? Mandou o quê? Saul, gente, era o único que tinha responsabilidade moral de enfrentar quem? O gigante. Na verdade, era obrigação dele. Obrigação dele tirar a vergonha que estava sendo lançada contra o povo de Israel. Quando chegou nos ouvidos de Saul, o que Davi estava falando, o que Davi estava se dispondo a fazer, Saul mandou fazer o quê? Mandou chamar. Saul falou assim: vem cá, manda trazer Davi, vem cá Davi, vem Davi. Mandou trazer Davi, chamou Davi, para falar para Davi assim: ó, vai nessa tua força que Deus é contigo, você pode. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Quem falou que foi, gente? Saul chamou Davi para falar assim: ó, você vai conseguir, vai firme. Foi? Não. Ó para você ver, Saul chamou Davi, e olha o que diz aí. Vamos lá. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá o quê? Pelejará contra o filisteu. Quando Davi chegou, já falou assim: Saul, não desfaleça o coração de ninguém. Ninguém fica o quê? Triste. Ó, o teu servo. Davi não era grande assim não, viu gente? Davi era pequenininho assim, ó. Mas era mirrado assim, né? Gente, pastor é mirrado, mas não é porque não come não, tá? É porque ele tem uma genética boa. Davi, gente, mirradinho, pequenininho, olhou para Saul e falou assim: Saul, não desfaleça o coração de ninguém, ninguém fique triste. O teu servo, eu aqui, ó, euzinho, vou fazer o quê? Vou pelejar contra o gigante. Já chegou falando isso. Mas olha o que diz aí, no 33. Porém Saul disse a Davi. O que Saul disse? Contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és o quê? Ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Ó, para que Saul mandou chamar Davi? Saul mandou chamar Davi para lembrar Davi o quê? Que ele não tinha condição, que ele era fraco, que ele era pequeno, que ele era moço, que não tinha força, que não tinha experiência, que se ele tentasse, o que ia acontecer? Ele ia quebrar a cara, ele ia morrer. Sim ou não? Saul chamou Davi para falar assim: Davi, você não vai para a peleja contra ele, porque você não tem condição nenhuma, você não tem capacidade, você não tem gabarito, você não tem força, você não tem vigor, você não tem estrutura, você não tem experiência, você não tem formação, você não tem condição financeira, você não tem saúde, você não tem família, você não tem casamento, você não tem força alguma. É o que Davi falou. É o que Saul falou. Tudo isso Davi o quê? Escutou. Foi ou não foi? Sim ou não? E é isso que muita gente tem escutado. Ou estou errado? Talvez já falaram para você: ó, não entra nessa que você não vai se dar bem. Sim ou não? Talvez alguém falou para você: fulano, ó, se eu fosse você, eu saía dessa aí, porque isso aí não é para você não. Se eu fosse você, ó, eu não me arriscava, porque de repente você não tem experiência,
De repente você não tem formação, de repente você não tem habilidade, porque as pessoas falam ou não falam? Sim ou não? Ó, não se mete nisso não, porque eu vou falar para você, o fulano se deu bem porque ele tem condição, mas você não tem condição. Talvez um dia falaram para você assim, ó, mas o fulano tem as costas quentes, ó, mas o Beltrano tem o amigo político, ó, mas o ciclano tem um amigo famoso, conhecido, e você, ó, para você. É o que as pessoas falam. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Tem gente que tem o capacho, a coragem, a cara de pau de olhar para o outro e falar assim, fulano, nem tenta que você vai quebrar a cara. Você não tem condição nenhuma de chegar lá. Um dia falaram para mim assim, Danilo, você tem que entender que nem todo mundo nasceu para se dar bem. E eu logo falei, está amarrado em nome de Jesus. Porque aquele que tem o Espírito Santo é o poder de Deus que faz essa pessoa se dar bem. É a mão de Deus que nos conduz à vitória, que faz vencer qualquer tipo de inimigo. Quem concorda? Mas Davi ouviu isso. Quem já ouviu isso também? Talvez já falaram para você, ó, não adianta você tentar comprar a tua casa que você vai quebrar a cara, você vai perder até o que você tem. Ó, não adianta você tentar trabalhar por conta que a coisa não vai. Se para quem tem experiência não está bom, imagina para você. Não é o que falam? Fala ou não fala? E fala de vez em quando? Fala quando? Todo dia. Fala o quê? Toda hora. Ou estou errado? Fala ou não fala, gente? Fala. Espera aí, Davi. Davi está cansado não, né? Calma aí. Mas olha o que diz aí no 34. Respondeu Davi a quem? A Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí aonde? Após ele. Eu fui atrás dele. Eu fui no encalço dele. Olha lá, eu saí após ele e o feri. E o que, gente? E livrei o cordeiro da sua boca. Levantou-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o que? E o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou quem? Os exércitos do Deus vivo. Davi falou assim para Saul, vem cá, você não estava lá, você não viu, você não ficou nem sabendo, mas quando o leão veio, quando o urso veio, quando tomou o cordeiro, quando pegou a ovelha, eu fui atrás deles. Não foi o que Davi falou? Davi falou assim, você não estava sabendo disso, você não viu, você não estava lá, não te contaram, mas eu fui atrás deles, eu livrei o cordeiro, e quando se levantou contra mim, o que eu fiz? O que ele fez? Ele matou o leão, matou o urso, e matou aquele que se levantou contra ele. E ele falou assim, quer saber de uma coisa? O mesmo Deus que me deu a vitória contra o leão, o mesmo Deus que me deu a vitória contra o urso, vai o quê? Vai o quê? Vai me dar vitória também contra esse incircunciso filisteu, porque afrontou o exército do Deus vivo. É Deus que vai me dar vitória. Davi falou assim, eu não tinha condição contra o leão, mas Deus me ajudou. Davi falou assim, eu não tinha condição contra o urso, mas Deus me deu condição. Davi falou assim, contra o gigante, vai ser do mesmo jeito, não vai ser na minha força, vai ser na força que vem de Deus na minha vida. E eu vou vencer, e eu vou prevalecer.
Davi falou assim, e vai ficar feio para o lado dele. Davi tinha força, gente? Não. Humanamente falando, Davi tinha condição? Quem olhava para Davi, pequenininho, baixa um pouquinho, vai. Pequenininho, mirradinho, falava assim, esse aí vai ser que nem um palitinho de dente assim para o gigante, ó. Mas Davi de pequenininho, ele se fez grande e falou assim, quer saber? O mesmo Deus que estava comigo para mim arrebentar com o leão, para mim destroçar o urso, vai estar comigo para mim vencer esse gigante. Porque Deus é maior do que tudo, Deus é mais forte do que todos, Ele é o único que pode, faz e opera todas as coisas. Obrigado, tá, Davi? Willis, obrigado. Entenda isso. Todo mundo via Golias como o maior problema da terra, mas Davi olhava para Golias como nada, porque ele via com a força que Deus colocava nele. De repente tem algo que você olha, de repente tem um problema que você vê, uma razão, uma circunstância, um momento, de repente você olha para alguma coisa que você está passando e você fala assim, isso aí é o fim, isso aí é o fim de tudo. E eu posso ser sincero? Se você chegou aqui hoje, não é o fim de nada, é só o começo da grande vitória que Deus vai entregar na tua vida. É o começo da mudança, é o começo de uma vida nova e restaurada. Gente, quando Davi matou o gigante, que ele matou, não matou? Quem já conhece a história? Quem conhece? Quando Davi matou o gigante, a vida de Davi mudou. Ele virou o jogo, ele virou a mesa. Nunca mais olharam para ele como olhavam antigamente, porque passaram a reconhecer que o poder e a unção de Deus estava sobre ele. Ô bispo, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que o que Deus vai te entregar na tua vida hoje vai ser para virar o jogo da tua vida também, vai ser para virar a mesa da tua história, vai ser para nunca mais ninguém olhar para você com dó, com pena, porque o que Deus vai te entregar nunca ninguém viu alguém receber. Vai ser algo extraordinário, magnífico e poderoso. Amém? Quem acredita nisso? Então fique de pé em nome de Jesus. Você acredita que Deus te trouxe aqui para você enfrentar o gigante? Sim ou não? Mas se você tem o Espírito de Deus na tua vida, ele não é gigante, o gigante é você, porque Deus é maior do que tudo e maior do que todos.